Olá, seja muito bem-vindo ao nosso ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. E a pergunta e a questão de hoje é: comunicação no ambiente empresarial, né, Anny? Com certeza. E como é que será que você no ambiente empresarial se comporta diante do seu chefe? Será que você já teve algum atrito? Com certeza, não é mesmo? Porque as pessoas são diferentes uma das outras. Como foi seu comportamento diante de uma equipe? Será que teve algum atrito, algum ruído de comunicação? Será que nós podemos melhorar esse clima organizacional? Será que existe uma comunicação mais adequada que pode tornar o ambiente muito mais produtivo, muito mais colaborativo? E para a gente poder discutir todos esses assuntos que são de fundamental importância, e eu tenho certeza que se você entender bem esse assunto, você vai conseguir colocar em prática, nós trouxemos uma especialista no assunto, uma pessoa muito especial, uma convidada muito especial, a Fernanda Alves Chaves. Seja bem-vinda ao ComuniQuest, Fernanda. Nossa, eu que agradeço o convite de estar aqui. É uma honra, é um prazer estar aqui no canal e falar pouquinho sobre comunicação dentro do ambiente empresarial. Que legal. E sim, tá, Anny? Muito desafiador. Muito difícil. Sempre, né? Muito difícil, Rogério, porque as pessoas não têm noção do que elas comunicam desde a hora que elas entram na empresa até a hora que elas saem. É verdade. Então, às vezes, elas acham que estão transmitindo algo e estão transmitindo completamente o contrário. Vamos apresentar um pouquinho a Fernanda, consultora de RH, não é mesmo? Especialista em pessoa, em clima organizacional, um pouco de tudo do que a gente precisa para as empresas, não é mesmo? Com uma bagagem aí de mais de 30 anos em gestão. Comecei super cedo nessa área, aos 13 anos. 13? Não conta pra ninguém, mas naquela época era possível trabalhar com essa idade, tá? Não era trabalho escravo ainda. Já era no setor de RH. Já era na área de RH, eu já galguei os meus primeiros passos ao lado de profissionais muito proeminentes aqui em Curitiba e já na área de RH. Que legal. E como nada acontece nessa vida por acaso, com muito pouco tempo eu percebi que era lá mesmo, que era dentro das organizações, trabalhando com pessoas, e eu fui, né, me especializando, estudando, trabalhando, ou pegando a teoria, colocando isso em prática e fazendo esse jogo, até num determinado momento que eu já estava preparada para lecionar. Olha só. Então, lecionando sobre gestão de pessoas, e hoje a minha atuação é como consultora de recursos humanos. Tenho uma empresa que entrega um pouco disso dentro das organizações, e também sou partner do GPTW, que é um grupo, é uma empresa que ela trabalha orientando as outras organizações para que elas se tornem melhores empresas para se trabalhar. E para você ser melhor empresa, tem que se comunicar bem. Uau! Então, e quem se comunica são as pessoas. Então você veja aí, você que está acompanhando aqui, se você já está começando a seguir o nosso canal agora, já comece a seguir, compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece, porque vai ser altamente produtiva essa conversa, esse bate-papo aqui com essa especialista no assunto, que tem aí algumas décadas de experiência de como de fato nós precisamos lidar com pessoas dentro do ambiente corporativo. Tá legal? E ela falou em comunicação estratégica, é crucial. É crucial. Não é? Para a produtividade, para o engajamento das equipes. Sim. Como é que você que lida aí com o alinhamento de tudo isso, como é que você enxerga hoje esse processo dentro das corporações? Tá. Para que haja uma implementação mais estratégica, né, dentro dessas organizações. Eu entendo que um dos maiores pecados está na própria organização de não deixar clara qual é a sua cultura, qual é a sua missão, qual é a sua visão, qual é o seu propósito e quais são os seus valores. Falta de clareza. Falta de clareza disso, que é uma comunicação errônea. Porque se você for sentar com os gestores, eu atendo pequenos e médios empresários. Esses pequenos e médios empresários, eles têm clareza do que a empresa faz, como a empresa faz, da onde ela veio e para onde ela vai. Então, eu pergunto pro empresário: qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são suas metas e seus objetivos? Ele consegue traduzir isso para mim como consultora. Ok. A questão é que ele não trouxe isso para os seus próprios profissionais. Então, você vê isso como a principal barreira
Não, é o início. É o início. É só o início. É só o início. Então, a partir do momento que ele não conseguiu comunicar o que a empresa dele faz e como ele gostaria que essa empresa entregasse aquilo que ele faz para o mercado, ele deixa de orientar os seus funcionários de como se comportar e de como se comunicar, né? Porque o comportamento é uma comunicação. Exatamente. Como se comportar tanto dentro da organização quanto fora da organização. Ou seja, é só uma ponta de um iceberg aí, né? Que só fora da instituição, ela está representando da mesma maneira. Exatamente. Porque muito se fala sobre como os gestores e os próprios funcionários se comportam, se comunicam dentro da empresa. E daí vem aqueles questionamentos. O meu gestor não sabe se fazer feedback, o meu funcionário não sabe receber feedback. Esses dias eu tive uma empresa que solicitou um treinamento sobre vestimentas. Olha como é que eu ensino o meu funcionário a vestir com as roupas que eu quero que ele se vista. Entendi. Que nada mais é do que comunicação não verbal. Né? Perfeito. Então, que no caso aí faz a parte da cultura dessa empresa, que precisa ser bem esclarecida. Precisa ser melhor trabalhada, porque se o funcionário tivesse sabendo da cultura e dos valores, ele se adequaria a cultura através das suas vestimentas. Talvez não tivesse que passar por um constrangimento na mente desse funcionário, pode ser que seja um constrangimento, ter que mudar minha forma de me vestir, não é? E daí passa por comunicação também é vestimenta. Sim, com certeza. Comunicação também é como é que eu me sento na mesa. Exato. Então, eu percebo hoje que a raiz de dos problemas que nós trabalhamos dentro das organizações passa pelos diversos tipos e camadas da comunicação. Desde lá de cima, né, que não existe clareza para os funcionários, às vezes nem do que a empresa faz, muito menos do como ela faz. Então, eu falaria que sim, é um grande obstáculo, é uma grande perna aí, mas não é a única. Porque daí só vem se desdobrando, né? O grande empresário, ele não conseguiu passar para os seus gestores, que não conseguem, obviamente, passar para os seus funcionários, e esses funcionários não conseguem transmitir isso para os seus clientes. Você tem o efeito dominó negativo, Exatamente. no caso, né? Que vai impedindo de ter, por falta de clareza, de uma cultura bem estabelecida logo no início da construção. Ou seja, as pessoas acabam não procurando uma consultoria adequada, né, para entender como funciona essa cultura, e ele não consegue replicar isso. E, consequentemente, vem esses prejuízos. Porque muito se fala sobre eu preciso ter uma cultura forte, eu preciso que a minha cultura entregue efetivamente o que eu quero entregar ao mercado. Os meus funcionários são contratados, pautados na minha cultura. Mas se você for conversar com as pessoas, poucas delas sabem efetivamente o que é cultura organizacional, mas principalmente eles não sabem como a cultura, essa palavra, se traduz no dia a dia. Porque a cultura, ela se traduz pelos valores, ela se traduz pelos heróis, ela se traduz pelos comportamentos, ela se traduz... Um dos elementos, são 9 os elementos Olha que legal. Da cultura organizacional, pautado na teoria de Shen. Né? Então, são 9 esses elementos de cultura. E são indispensáveis esse processo. Toda cultura tem esses 9 elementos. O que vai dar o alicerce, né? É processos de comunicação. Olha aí. Então, é tão forte a necessidade e é tão importante a comunicação que ela é um dos elementos de cultura. Então, se a empresa se comunica internamente de maneira agressiva, se ela é passivo-agressivo, se ela é aberta, se ela trabalha a cultura do feedback. Que legal. Né? Se as comunicações são claras ou se as comunicações são veladas. Então, tudo isso a gente estuda e a gente verifica como é que são os comportamentos das pessoas através desse viés comunicativo. Perfeito. De tão importante que é. Agora, por exemplo, no caso dessa empresa, ela já tem que ter, por exemplo, uma estratégia, né, bem esclarecida ali. Primeiro, ele tem que compreender isso dentro dele. Faz sentido para mim, realmente? Exatamente. Essa é a minha cultura mesmo? Esses são os meus valores mesmo? Como é que eu vou implementar isso? Porque tem a questão dos valores que são aqueles organizacionais, específicos, técnicos da empresa. Sim. E aqueles valores que a gente não consegue ver, mas o comportamento vai dizer quais são. Exatamente. Né? E esse, eu não sei se qual é o mais difícil para a empresa de fato conseguir estabelecer. Porque quando você contrata uma pessoa, você
você vai se deparar com a cultura específica dela. Sim. Ou ela vem de uma outra empresa trazendo a cultura dessa outra empresa, que acho que é mais complicado, né? Sim, mais ainda, né? Quando a gente vai pensar e estudar a cultura como um todo, o cidadão tem a cultura familiar, a cultura do bairro, a cultura da cidade, a cultura do estado, a cultura do país. Daí a cultura, às vezes, da família que ele criou, que é diferente da família que ele veio. Imagine. Então, olha a quantidade de miscelâneas de culturas até entrar numa cultura organizacional. Perfeito. Então, nós somos a construção dos ambientes que a gente convive e vive. Então, um profissional que nasceu em Santa Felicidade, aqui em Curitiba, que é um bairro que tem uma cultura muito peculiar, uma cultura de estrangeiros, de italianos, ele tem uma vivência, um dia a dia, um linguajar, alguns comportamentos, a sua alimentação e a sua vestimenta, elas se diferem um pouco do cidadão que nasceu em São José dos Pinhais, que é o nosso bairro satélite, o nosso estado, cidade satélite, viu? É isso aí. Aqui, né? Não faz parte, é normal, isso mesmo. Então, isso tudo é cultura. E isso tudo é comunicação. Isso vai influenciar no processo de adaptação daquela empresa, da cultura organizacional daquela empresa, consequentemente, no clima de convivência das pessoas. Exatamente. Né? Aí a gente entra na tua pergunta, né? Como é que eu faço essa análise? Levando em consideração que nós somos um plural de culturas, a maneira mais difícil, mas também a mais acertada de se fazer um diagnóstico da organização é através dos comportamentos. Como o comportamento desses profissionais está no dia a dia, acontece no dia a dia. E a tradução, o olhar muito, muito peculiar, muito aprofundado nos comportamentos de todo mundo é a somatória desses 9 elementos culturais. Legal. Então, o que se faz quando a gente faz diagnóstico, nós somos bastante contratados para fazer diagnóstico de cultura. Certo. Porque entramos numa empresa para fazer qualquer tipo de processo, né? As empresas falam assim, Fernanda, você como partner da GPTW, nós queremos fazer uma pesquisa de clima. Quero saber se a minha equipe está legal. Assim, tudo bem, a gente pode fazer, mas qual é a cultura? E daí ele fala assim... E aí? Daí eu pergunto, qual é o processo comunicatório da organização, né? Quais são os seus valores principais? E como que as pessoas se comportam aqui, né? E daí ele não sabe. E daí nós sugerimos, alguns conseguem, outros não, mas nos sugerimos que ele faça um diagnóstico da sua cultura. Ou seja, você encontra demandas dentro de um pedido desse. Exatamente. Que eles não estavam enxergando. Através do diagnóstico da cultura, que eu vou analisar, eu e a minha parceira, nós analisamos os comportamentos dos funcionários. Ok. E existem diversas metodologias para isso, né? Nós analisamos o comportamento e o comportamento dos funcionários vai nos trazer, olha, a tua cultura pesa mais para esse lado, a tua cultura pesa mais para aquele lado. E é como mágica. Incrivelmente, a maioria, quando nós apresentamos o diagnóstico, o empreendedor fala assim, agora eu entendi o porquê que eu quis fazer tal ação e não deu certo. É por isso que eu entendi o porquê que eu coloquei tal meta e não foi atingida. E às vezes é por isso que eu entendi porquê que eu estou aqui nesse exato momento. E é muito mais difícil você fazer uma mudança na cultura organizacional. Como não entrar nessa etapa? Logo que você está estabelecendo uma empresa, a contratação da tua equipe, quais os passos? Para fazer uma mudança organizacional? Para não chegar a essa etapa, eu vou ter que mudar a minha cultura organizacional, não está dando nada certo, não estou conseguindo. Eu acho que nós começarmos uma empresa pensando melhor nela. Isso, no início. Mas não pensando apenas na implantação financeira ou na implantação operacional. Implantação de quais são os vieses, qual é a cultura efetiva, quais são os comportamentos que eu tenho como empresário, que eu quero passar para os meus gestores e que eu quero que os meus gestores repliquem para os meus funcionários. E isso tem que ser de forma natural, não é? Tem que ser de forma natural, tem que ser... Porque a gente passa mais tempo dentro de uma empresa do que dentro com a família, muitas vezes, num ambiente social. Você passa ali 8, 9 horas dentro do local de trabalho, convivendo com aquelas pessoas. E se isso não estiver bem implícito, bem registrado, bem consolidado,
você vai tornar aquele ambiente muito mais cansativo. Quando você consegue compreender isso, se torna mais fácil você haver esse processo de convivência, né? Mas mais que natural, tá? Ele precisa ser consciente. Consciente, boa. Porque não importa qual é o comportamento que você tenha, porque nós somos todos diferentes. Claro. Tem pessoas que nem eu, sou muito mais expansiva, eu falo alto, eu tenho uma voz grave, eu tenho a minha presença. Gesticula, comunicativa. Diferente, eu sou argumentativa, né? O meu estilo é diferente. Quando eu tenho ciência disso, como eu tomo posse de quem é a Fernanda, eu tenho mais possibilidade de manipular, né? E eu utilizo essa palavra manipulação no sentido positivo. Eu tenho mais facilidade de manipular quem eu sou e quais são os comportamentos que me favorecem dentro de um determinado cenário. Então, se o empresário, se os gestores da organização tiverem essa ciência de quem eu sou e de quais são os meus comportamentos, eu consigo trazer isso de uma maneira positiva para a minha empresa. Quer dizer, esse ponto que ela tocou aqui, né? Está dentro daquilo que a gente sempre procura dentro do CommuniQuest, pessoal, que é comunicação e autoconhecimento. E é o que ela está trazendo aqui. O processo de se conhecer definitivamente vai te ajudar a ter uma rota, definir uma rota mais consolidada, mais tranquila, para você saber como agir frente às adversidades, que é essa dificuldade de lidar com as pessoas, para você explorar, extrair, né, conduzir essas pessoas naquilo que você quer que elas façam de fato dentro da sua empresa. Então, primeiro você tem que se conhecer de fato, né? E a gente vê isso muito em empresas familiares, que a maioria no Brasil o nosso núcleo de pequenas e médias empresas que eu trabalho são quase todas familiares. E muitas vezes o CEO daquela empresa está focado em mudar o comportamento do outro e ele não se preocupa consigo, não é? Muito comum isso. E ele não tem consciência de que o comportamento dele é o que comunica como ele quer que a empresa seja. Então, e vem de algo que... Eu lembro que a minha mãe... Vou trazer aqui, Dona Jacira Alves Chaves, desculpa, mas é que é muito forte aqui, tá? A minha mãe era uma fumante. De vez em quando eu falo da minha mãe também. Minha mãe é uma fumante, né? Ela, durante toda a vida dela, ela fumou e eu nunca gostei de cigarro. E daí ela falava, quando eu falava, mãe, para de fumar, mãe, não gosto que você fume. Ela falava assim, filha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Só que o ser humano, ele replica o comportamento. É o comportamento. Que o ser faz. A minha mãe era a pessoa mais importante ali, para mim, no meu núcleo. Então, eu não presto tanta atenção no que a minha mãe fala para mim. Eu presto atenção no que a minha mãe faz comigo, nos ambientes que eu estou. E o gestor é a mesma coisa. Se você quiser ter, se você entender que você tem uma fala mais agressiva, que nem eu sou uma mulher de fala objetiva, de uma fala que por vezes pode ser agressiva, né? Pela minha incisão. A dominância, é a dominância. Influente dominadora. Exatamente. Como eu percebo isso, como eu sei disso, quando eu preciso fazer um feedback, eu me preparo melhor. Ok, legal. Eu me organizo, Fernanda, internamente, para que eu não deixe com que esse meu traço de personalidade... acabe com uma comunicação projetando de forma negativa no outro. Projetando de forma negativa. Eu não estou ali para criticar, eu não estou ali... Eu só quero dar um feedback construtivo para um funcionário meu. É igual aquela história, né? Por exemplo, Mas eu me conheço, né? Tem pessoas que falam... Eu sei que eu sou agressiva, que eu tenho... É o que faz o e eu não quero que isso transpareça. Tem pessoas que... Tipo assim, tem pessoas que falam muito palavrão, né? Sim. Aí ele chega no ambiente de trabalho dele e está falando palavrão o tempo todo, né? O dono, o gestor ali. Ele não quer que o funcionário fale. Então, ele precisa controlar a si próprio. Precisa controlar. Por exemplo, chega numa empresa, você vê um papel no chão. Né? Não é minha obrigação pegar aquele papel no chão. É a obrigação do setor da limpeza, tirar o papel do chão. Poxa, mas se eu estou ali, passando por aquele... Vi que, de repente, alguém derrubou, sem perceber que caiu, eu não posso também. Então, se você criar isso faz parte da cultura da empresa. Você perceber que você pode ser altruísta, que você pode estar ali à disposição, mesmo que não seja uma função tua. Quando você cria e estabelece uma cultura de que todo mundo faz isso de uma forma tão natural,
quem está chegando na empresa naquele momento vai perceber que funciona assim. E vai copiar. Que é exatamente o exemplo. Né? Então, ou seja, você vai copiar aquilo que você observa que acontece de forma contínua. Sim. Não é isso? É esse o processo. Ele aprende que naquele ambiente é assim que funciona. Um gestor, ele é acostumado a colocar as suas despesas pessoais de almoço. Isso acontece muito. Dentro das despesas da empresa. Toda vez que o chefe chega, ele pede almoço e o almoço fica por conta da organização. O que ele está ensinando aos seus funcionários? Ele está ensinando, a comunicação dele está dizendo, vocês podem almoçar nas contas da empresa, mesmo que o seu almoço seja pessoal. Então, o que muitos dos gestores, acho que talvez seja essa comunicação que a gente precisa trabalhar dentro da cultura, né? O que você quer como gestor, como proprietário de uma organização, de um empresário, o que você quer que seja o comportamento do seu funcionário? Porque essa é a cultura que você... O que eu quero refletir. O que eu quero refletir. Pai com filho, como foi o seu exemplo. Exatamente. As pessoas se preocupam muito com fala, né, Anny? Não é fala. Agora, qual que é comportamento. Qual que é a dica que você dá, então, normalmente assim, Fernanda, quando você é levada para poder fazer ali uma análise, para fazer um diagnóstico dessa comunicação, qual o primeiro passo que você incentiva ou procura, pelo menos, orientar esses gestores nesse processo comunicativo, para que ele melhore a linguagem da empresa? Existe alguma ferramenta específica, um direcionamento para que ele possa começar a dar um passo assertivo na direção disso? Existem 2 caminhos, tá? Quando é o empresário me fazendo essa pergunta, eu sempre falo, descubra qual é a sua cultura organizacional, que daí você vai descobrir quais são os comportamentos padrão da sua empresa. E daí você escolhe, você quer que tal comportamento seja perpetuado ou não. E daí a gente age nessa maneira. Né? Porque, às vezes... Eu dei o exemplo aqui do gestor que almoçava e não queria que os outros... Mas às vezes ele quer. E não tem nada de errado. Se ele quer aquilo, se é consciente que todos os funcionários podem almoçar ali e a empresa paga, tá tudo certo. Então, essa ciência dá a ele o poder. Então, quando é o gestor ou o empresário me perguntando isso, é essa a orientação que eu dou. Quando é um gestor, quando é um profissional, um PF... um CPF me perguntando como eu melhoro a minha gestão, aí eu falo para ele, você sabe quem você é como gestor, primeiro? Você sabe quais são os seus comportamentos pessoais? Qual é a cultura que você está levando para dentro da organização que você está indo? Porque esse autoconhecimento, essa ciência, ele vai deixar ele de posse de si mesmo, né? Ele vai estar de posse de quem eu sou, para ele fazer o que eu faço aqui, o exemplo que eu dei para vocês. Eu sei que a minha comunicação pode ser percebida como mais agressiva para muitas pessoas. E você ajusta isso de acordo com o ambiente. Eu modulo conforme o que eu quero fazer. Que legal. E isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. É e daí saber treinamentos. Exato, para você poder exercitar isso de acordo com a necessidade que ele pede. Exato, porque ele não é errado, né? Sim. Eu tenho plena ciência que eu não sou errada. Eu adoro falar um palavrão. Eu não estou errada. Só que talvez o palavrão não seja o mais adequado dentro desse ambiente. Exato. Que nem aqui, quando desliga as câmeras, eu sou desbocada, tá? Nem te conto. Quem me conhece aqui sabe disso. Você trouxe aí uma palavrinha treinamento, né? Eu e o Rogério, a gente também tem uma empresa e leva treinamentos voltados à comunicação, né? Entre líderes, liderados. E a gente percebe, não é, Rogério, que isso talvez não seja prioridade de todas as empresas. O ensinamento técnico, ele é prioridade. Mas... muitos trocam de cargo, vão para outras empresas por comportamento, não é? Sim, com certeza. Não deveria ser esse um pilar essencial? E até pessoas são colocadas em cargos das quais elas muitas vezes elas não têm o preparo adequado, até porque ela não se vê preparada para aquele cargo, mas ela é colocada ali, né? Ou por afinidade com alguma pessoa muitas vezes. Exatamente, por indicação, né? Isso. Nós trabalhamos dentro do RH, né, 2 pilares, que são os hard skills e as soft skills. Os hard skills são as competências técnicas que um profissional precisa para exercer a sua atividade. O segundo são as soft skills, que são os comportamentos, são as competências comportamentais, efetivamente, e passa por inteligência emocional que o funcionário tem. Quando existe esse casamento
apropriado do hard skill e a soft skill, nós temos um bom profissional, independente do nível hierárquico que ele está, ou da cadeira que ele senta dentro de uma organização. A grande maioria das vezes, as empresas e os próprios profissionais, eles se preocupam muito em fomentar, melhorar, aumentar, deixar robusto o seu hard skill. E daí eles são contratados pelas organizações. Mas eles são desligados das empresas, eles são promovidos, ou eles galgam melhores posições ali dentro por conta das soft skills. E a comunicação, ela é soft skill. A comunicação, ela sim, existem algumas empresas que utilizam a comunicação como hard, porque ela vende isso, que é o que vocês fazem aqui, né? Isso aqui nós estamos trabalhando a hard skill de você, a comunicação como hard skill. Perfeito. Mas lá no dia a dia, no mundo organizacional, ela é soft. Ela é soft. Eu não sei se existe um erro de entendimento sobre o que é a questão da comunicação, porque às vezes as pessoas elas acham que comunicação é só você falar muito, né? Eu sou muito expressivo, eu sou muito comunicativo. Não é exatamente isso, né? Porque tem uma pessoa que às vezes é mais analítica, ela está compenetrada mais no serviço dela, ela é mais técnica, ela é mais reservada, introspectiva, mas ela está se comunicando de forma que é assertiva quando ela entrega o resultado daquilo que ela faz, porque ela compreendeu bem a informação que foi passada para ela e ela deu o resultado dela, mas ela está se comunicando da maneira como ela entende que é a comunicação para ela, não é isso? E é exatamente isso. E outra coisa, enquanto você estava falando, eu estava aqui maquinando, né? Estava olhando esses seus lindos olhos e maquinando aqui. Gente, se a comunicação é fala para uma grande parte da população, como ficam as pessoas que perderam a sua fala ou que nasceram sem a fala? Exato. Elas não se comunicam? Isso. Ou seja, será que as pessoas acham ainda, né, em 2024, que a comunicação é só fala? Elas não percebem que comunicação é o seu posicionamento, é o seu corpo, o seu olhar, a roupa que você veste, o carro que você anda ou não o carro que você anda. O cabelo, Comunicação a maquiagem, tudo. Se eu chego, se eu marquei um horário contigo e eu cheguei no horário, eu estou comunicando um comprometimento. Exato. Se eu agendei contigo que eu não chego no horário, eu estou comunicando desorganização, desleixo, despreparo, ou até... Não me importo, né? Não me importo. Ou seja, a comunicação está tão além, é tão mais profunda, é tão maior do que o que sai da minha boca. Você vê isso hoje como um dos pontos importantes para um grande número de pessoas serem desligadas das empresas? Certamente. As pessoas, elas, por não trabalharem bem a sua comunicação, elas perdem promoções, que às vezes elas têm os hard skills para estar em alguma cadeira e como elas não se comunicam, e não estou falando de fala, como elas não se comunicam, o outro não vê ela como ela acaba não se posicionando ela não da forma... se posiciona da maneira adequada. As pessoas, elas, por vezes, fazem atividades com uma qualidade altíssima, mas não conseguem demonstrar aquilo, não conseguem comunicar a qualidade do seu trabalho. Elas não conseguem nem emprego, porque elas, infelizmente, não conseguem escrever num currículo quais são as competências e os resultados dela. Então, não basta botar o ovo, precisa cacarejar. Exatamente. É verdade. Você já trouxe aí uma frase de efeito, mas queria que você deixasse para quem nos acompanha. Porque o tempo está passando, uma né? Uma mensagem indispensável para o gestor e para o empresário, né? Que tem que lidar com tudo isso que a gente comentou aqui no ComuniQuest. Nasceu. Entenda quem você é e saiba comunicar quem você é. De todas as maneiras que a comunicação é possível. Porque é a partir daí que você consegue ter sucesso em todos os âmbitos da sua vida, mas principalmente na profissional. Show de bola, Fernanda Alves Chaves, que
Sensacional, enriquecendo ainda mais o nosso ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. Que episódio maravilhoso, foi muito bom receber você aqui, porque é uma pessoa assim despojada, alegre, feliz, que passa segurança para a gente, tem muito conteúdo, tem contribuído com o desenvolvimento de muitas empresas. E eu queria que você deixasse aí os seus contatos para que as pessoas que nos acompanharem e nos acompanham aqui no ComuniQuest, se quiserem falar com a Fernanda, como é que eles fazem? Beleza, muito fácil me achar. Meu nome é Fernanda Alves Chaves. Em todas as redes sociais eu estou dessa maneira, Fernanda Alves Chaves. Então vocês me encontram aí no LinkedIn, no Instagram. Tenho o TikTok, embora não atualize muito. Mas todas as redes sociais é o meu nome completo. TikTok Fernanda com Alves dancinha Chaves. Ou sem dancinha? Ai, meu Deus do céu. Embora eu dance pra caramba, eu sou da geração X que ainda não aprendeu a dançar no TikTok. Não tem jeito, né? Mas tá bom, então. Fernanda, muito obrigada por comparecer, por compartilhar tantas experiências incríveis. Tenho certeza que muita gente está levando um aprendizado fantástico para casa. Eu agradeço você especificamente pelo convite. Obrigada. Foi muito bom, foi muito gostoso conhecer, ter você na minha vida e você trazer eu aqui. Uau! Para que eu pudesse mostrar um pouquinho de quem sou eu e o que eu faço nesse mundo. Que bom, que maravilha. Nós que agradecemos. Esse foi mais um episódio do ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. Um episódio marcante que serve para você aí que ainda não nos segue, compartilhar com o maior número de pessoas. Já clica lá, se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Se você gostou, fez bem para você, compartilha com o seu próximo, com a sua família, com seus amigos, que vai fazer bem para eles também, não é mesmo? Muito obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!